Bom dia, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês hoje como elaborar um cronograma. Uma coisa importante a respeito do cronograma é que esse cronograma ele deve estar alinhado à estrutura analítica de projeto, que também está alinhada ao processo da empresa. Então esses três elementos de um projeto devem andar sempre juntos, tá? Então, como eu falei que o cronograma deve estar alinhado à estrutura analítica de projetos, então, eu vou começar montando um cronograma aqui seguindo a estrutura da estrutura analítica de projetos. Ou seja, eu tenho o nome do projeto aqui, projeto XYZ. Eu vou lançar então as fases do ciclo de vida, prospecção. Vou dar um espaço grande, colocar análise, colocar projeto ou modelagem ML, né? Tanto faz. Implementação. Ok? Bom, então vocês já viram que essa coluna aqui eu coloco ou atividades, ou fases do ciclo de vida, ou entregas, etc. Então eu vou identar nesse íconezinho aqui. Identei, isso significa que tudo que está aqui dentro está dentro do projeto, tá vendo? Agora eu vou colocar as entregas da fase de prospecção. Na fase de prospecção eu tenho proposta técnica, também vou deixar um espaço grande aqui. Estimativa preliminar de tamanho e a estimativa preliminar de tempo ou estimativa preliminar de cronograma e orçamento. Ok? Bom, mais uma vez eu vou identar essas entregas. Lembra do que eu falei da analogia com a estrutura analítica de projetos. Nesse momento aqui, eu teria aquela primeira perninha da estrutura analítica de projetos, considerando que eu tivesse a fase de prospecção, e essas são as entregas da fase de prospecção. Então, nesse momento, eu começo a decomposição das entregas em atividades menores. Isso aqui facilita o gerenciamento do projeto. Ou seja, quais são as atividades necessárias para eu gerar minha proposta técnica? Então, vou colocar aqui, ó, estudar domínio de aplicação. Vou colocar aqui também reunir-se com o fornecedor de requisitos. O fornecedor de requisitos é o cliente, provavelmente, né? Redigir proposta técnica. Bom, vou inserir mais duas atividades aqui, tá? Para inserir a atividade, aperta a tecla Insert, que ele abre um espacinho aqui. Revisar proposta técnica. E, por fim, aprovar proposta técnica. Ok? Mais uma vez, eu idento essas atividades dentro de proposta técnica e o meu cronograma está sendo formado aí, né? Ao menos a lista de atividades do meu cronograma, tá? Vou tentar ser mais objetivo aqui nessas estimativas preliminares. Vou colocar estimar tamanho do projeto, revisar estimativa de tamanho do projeto. Ok? Também vou identá-las. Vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, mas vou só editar aqui. Vou colocar, acho que o nome não ficou muito bom. Elaborar cronograma e orçamento preliminares. Por que eles são preliminares? Porque eles são baseados numa estimativa de tamanho preliminar que foi desenvolvida com base nos requisitos de cliente presentes na proposta técnica. Num segundo momento, quando eu elaborar o documento de requisitos, eu posso fazer uma estimativa definitiva, porque eu tenho, então, os requisitos mais detalhados, ok? Então, revisar cronograma e orçamento preliminares. Ok. Então, até esse momento, eu
eu identifiquei o projeto, primeiro nível da estrutura analítica de projetos, coloquei as fases, segundo nível da estrutura analítica de projetos, as entregas dessa fase, não fiz o inteiro, tá, pessoal? Acho que não há necessidade de fazer o cronograma inteiro, para vocês aprenderem a utilizar o MS Project. E por fim eu coloquei as atividades que são necessárias para desenvolver as entregas dessa fase do ciclo de vida. Tá? Bom, agora eu posso fazer duas coisas diferentes. Primeiramente, eu vou alocar os recursos das atividades. Então, vou colocar aqui que um tal de João fez isso aqui. Então, quer dizer, ele estudou o domínio de aplicação, reuniu-se com o cliente e redigiu a proposta técnica. A revisão vai ter que ser feita por outra pessoa, ok? E a aprovação é feita pelo cliente. Supondo que o João é o gerente de projetos, então ele também vai estimar o tamanho do projeto, só que assim, o ideal é que ele estime com outras pessoas, tá? Então eu posso colocar João. Só um minutinho. João e a Maria, ok? A revisão vai ter que ser feita por um externo, então vou colocar aqui GP externo ao projeto. Elaboração do cronograma pode ser o João, a revisão a Maria, tá? Bom, então eu aloquei as pessoas às atividades, agora eu vou lançar a relação de procedência. Então, quer dizer, para eu poder me reunir com o cliente, primeiro eu preciso estudar o domínio de aplicação. Então, a atividade de procedência aqui, a predecessora é essa aqui. Para eu redigir a proposta técnica, eu tenho que ter me reunido com o fornecedor de requisitos. Então, a predecessora é 5, aqui 6 e, finalmente, 7. Ok? Para eu estimar o tamanho preliminar do projeto, para fazer uma estimativa preliminar de tamanho, eu preciso ter finalizado a proposta técnica. Então, eu preciso pelo menos do 7 aqui, tá? Vou colocar o 7 aqui. Para eu revisar a estimativa de tamanho, eu tenho que ter feito ela. Então, a atividade predecessora é a 10. Ok? A mesma coisa aqui. Para eu fazer a estimativa preliminar de cronograma e de orçamento, primeiramente eu tenho que ter estimado e revisado o tamanho. Então, eu já vou colocar direto a atividade 9 aqui, né? Entrega 9, para eu fazer esse cronograma. E por fim aqui o 13. Perceba que ao lançar a relação de procedência, do meu lado direito eu tenho um gráfico de Gantt que começou a ser formado, né? Então, quer dizer, inicialmente essas atividades estavam todas aqui de um lado e agora elas estão na forma de um Gantt. Esse Gantt ele ainda não é muito verdadeiro porque eu ainda não lancei o esforço das atividades. Então, para isso eu vou inserir uma coluna. Trabalho. E aí eu vou pressupor o seguinte. Vamos supor que meu projeto tinha 400 horas e que eu vou gastar 5% do esforço global do projeto na prospecção, ou seja, 20 horas. Então eu tenho 20 horas para gastar com todas essas entregas aqui. Normalmente, os dados históricos da empresa vão até a fase de ciclo de vida. E você vai ter que decompor o esforço que você tem como restrição entre as atividades previstas para essa fase do ciclo de vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que eu vou gastar 2 horas estudando domínio de aplicação. Vou gastar 4 horas reunindo com o fornecedor, 16 horas para... Então, 4 horas aqui, 16 horas aqui. Opa, já foi muito, né? Então, vamos reduzir já. 12 horas, revisar a proposta técnica 1 hora, 0 horas aqui. Estimar o tamanho do projeto. Em 1 horinha eu faço isso. 1 hora para revisar também. Elaborar cronograma já é mais trabalhoso. Ok? Então, eu tenho até agora, eu vou aumentar as horas aqui, que a redação é um pouco mais demorada. Então, aqui eu tenho as 20 horas... opa, está com 25 horas na prospecção. Tem que reduzir ainda mais.
Vamos lá, reunir com o fornecedor. Vamos deixar 25 horas, não está muito não. Então, percebam que o meu Gantt está tomando uma forma mais realista agora. Tá? Ou seja, ele está expressando a duração das atividades. Pô, mas aí eu chego na conclusão do seguinte, eu ainda não lancei o esforço de cada uma das pessoas, eu preciso do orçamento. Isso aqui é um cronograma, né? Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui embaixo, tá? Em folha de recursos, e aí eu vou alocar o valor hora de cada recurso. Então do João vai ser R$150 a hora, Maria 100, o cliente não vou lançar nada porque o cliente tem o custo dele, tá? E por fim, eu vou colocar aqui que o GP externo ele tem custo de R$200 a hora, tá? Bom, uma outra questão importante é saber se essas pessoas têm dedicação exclusiva de 8 horas por dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que o João trabalha part-time nesse projeto só. Ou seja, ele trabalha apenas 4 horas por dia. Então eu dei um duplo clique em cima do João, clico em alterar período útil, semanas de trabalho, detalhes, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, o João ele trabalha só das 8 ao meio-dia nesse projeto. O restante do horário, o restante do período, ele trabalha em outro projeto, ok? Então ele ficou só das 8 ao meio-dia. Tudo bem? Só das 8 ao meio-dia. Isso significa que, se eu atribuir uma atividade para ele de 8 horas, ele não vai fazer num dia, mas vai fazer em 2 dias, ok? Então eu vou voltar aqui para o gráfico de Gantt, mas dessa vez eu vou para o Gantt de controle. O Gantt de controle ele vai me mostrar uma outra coisa que é as atividades que estão no caminho crítico, que são atividades que não podem atrasar. Deixa eu só dar uma atualizada nessa data aqui, que ela está absurdamente antiga. Então vou colocar aqui 13/5/2016. Como eu coloquei relação de procedência em todas as atividades, ao atualizar aqui, selecionar essas atividades e colocar um agendamento automático, elas automaticamente vão se atualizar também, tá? Só preciso atualizar aqui de novo. Então, de novo, 13/5/2016. Ok, pronto, já atualizou tudo direitinho, tá bonitinho o Gantt aqui pra gente, tá? Bom, o cronograma exibiu, no entanto, uma superalocação do João. O que é a superalocação? Ela indica que o João está trabalhando mais de 100% das horas numa determinada atividade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu percebi que o João está nessa atividade aqui, tá? E eu estou colocando como predecessora dele essa aqui, que é a 7. Se eu colocar ao invés disso 3, talvez resolva. Deixa eu ver se vai resolver. Não, ainda não vai resolver. João. 5. João 7. Não resolveu ainda. Aqui 9, já está 9. Ok. Não resolveu. Talvez João esteja alocado em outra atividade. Bom, eu vou verificar essa questão de superalocação em outra aula que nosso tempo já está acabando. Por hoje é só, pessoal. Um abraço.